gostaríamos de agradecer a todos pela participação neste seminário sobre o Simples Nacional, no qual abordaremos as alterações referentes à Lei Complementar 147 de 2014, que veio aprimorar os benefícios e as garantias quanto ao tratamento diferenciado estabelecido na Constituição Federal dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Este evento tem como objetivo tratar de diversas questões importantes na vida dos pequenos negócios, como, por exemplo, o Simples Nacional, a inclusão de novas atividades neste regime, o cadastro unificado, o limite extra para exportações, dentre outras questões. O que nós objetivamos é fazer deste evento um momento especial e relevante para quem trata do dia a dia dos negócios, e nós temos certeza, com a participação de todos aqui, teremos um seminário de muito proveito e de agradável convívio. Para darmos início, nós gostaríamos de convidar para compor o palco a gerente de políticas públicas do Sebrae Rio, senhora Andréia Crocamo. O secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, senhor Silas Santiago. A vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro, SESCOM-RJ, senhora Selma Gama. O conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, CRC-RJ, senhor Samir Ferreira Barbosa. E a Superintendente de Arranjos Produtivos Locais, APL, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, senhora Luciana Reis. Ouviremos agora a mensagem do conselheiro do CRC-RJ, senhor Samir Ferreira Barbosa. Bom dia a todos. Em nome da presidente Vitória Maria da Silva, eu cumprimento a todos os presentes aqui. Queria dizer para vocês que o CRC reputa como muito importante essa parceria com o Sebrae, a partir do momento que a gente tem o mesmo objetivo, que é atender as empresas, né, e fomentar o desenvolvimento econômico aí do país. E, pessoalmente, me sinto honrado em receber a presença do Silas, que, como dono de escritório de contabilidade e responsável pelo assessoramento de mais ou menos 400 empresas do Simples, a gente sempre fica ávido a essas informações aí que a gente acaba se utilizando no dia a dia. Desejo a todos aí uma boa palestra. Ouviremos a seguir a vice-presidente do SESCOM-RJ, a senhora Selma Gama. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande a gente receber aqui o Silas Santiago, desde a implantação da primeira versão da Lei Complementar 123, que ele é um incansável em seu aperfeiçoamento, e o SESCOM vem acompanhando isso desde o início. O SESCOM treinou contadores no estado do Rio, em várias cidades. E, como hoje o tempo é curto aqui, eu vou pedir a todos que, caso algumas das dúvidas não sejam respondidas, que nos encaminhem para que ninguém fique sem as respostas, tá bom? Uma boa palestra a todos. Com a palavra a seguir, a gerente de políticas públicas do Sebrae Rio, senhora Andréia Crocamo. Bom dia a todos. É com muito prazer que a gente realiza esse evento hoje. Dia 5 de outubro é o Dia da Microempresa. E, como nós vamos estar às vésperas de eleição, nós resolvemos antecipar essa exposição, que é muito importante para as micro e pequenas empresas do país, né? A Lei Complementar 123, de 2006, ela passa pela sua 5ª revisão, sempre no sentido de aperfeiçoar essa importante política pública, esse marco regulatório, né, para os pequenos negócios, para que a gente possa, na medida do possível, universalizar esse benefício para as empresas do país. Estamos aqui com as importantes parcerias das instituições contábeis, que são multiplicadores dessa informação, são os parceiros número 1
das empresas, né, aqueles que estão no dia a dia. E eu vejo aqui muitos representantes de empresas contábeis e de instituições que são multiplicadoras dessa informação. Agradecer imensamente a presença do Silas Santiago, que é também esse, como disse, né, o nosso companheiro, esse incansável representante do Simples Nacional, que está sempre multiplicando essa informação, traduzindo essa informação, que é muito importante. A gente sabe que nem sempre a legislação ela é auto-aplicável, ela precisa das regulamentações, e são sempre regulamentações que se traduzem em informações importantes, e o benefício que a gente espera que chegue às empresas. Agradecer ao governo do Estado, que é nosso parceiro também nas políticas aqui estaduais. A gente faz a Secretaria Técnica do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas, que tem sido também uma importante instância de debate de políticas no âmbito estadual, que se traduzem para as empresas aqui do nosso Estado em benefícios que vêm acontecendo também desde 2006. A gente tinha uma legislação de ICMS anterior ao Simples Nacional, que era uma legislação melhor do que, para a microempresa, era um benefício muito melhor do que vinha na tabela do Simples Nacional, e, rapidamente, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda, se colocou como parceiro número 1 em discutir e implementar uma tabela para o Rio de Janeiro que fosse uma tabela que fizesse com que as empresas não perdessem sua competitividade, não perdessem seus benefícios. Então, é importante também registrar a parceria do governo do Estado. Espero que todos aproveitem muito essa palestra e que a gente consiga, daqui para frente, que essa não seja a única revisão do Simples e da lei geral como um todo, né? Porque a gente hoje fala do Simples, mas tem o aspecto das compras governamentais, que também foi um importante avanço para as empresas do país como um todo, e aqui no Estado também a gente tem um programa importante com a Secretaria de Planejamento, que é o Compra Mais. Então, a gente espera que outras mudanças venham por aí, sempre nesse sentido de melhorar o ambiente para as empresas. Obrigada. Ouviremos a seguir a Superintendente de Arranjos Produtivos Locais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, senhora Luciana Reis, que aqui representa o presidente do Fórum Permanente das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, senhor Júlio Bueno. Olá, boa tarde a todos. Eu queria contar um pouquinho do que é o FOPEMEP, que é o Fórum Permanente para Microempresas e Empresas de Pequenos Portes no Estado do Rio. Ele vem num histórico já em 2006, com a Lei 123, com uma primeira versão num comitê especial para a implementação da lei aqui dentro do Estado, e que foi dividido em câmaras especiais, e essas câmaras especiais elas tinham ações específicas dentro do seu âmbito e formou um plano de ação de governo para trabalhar com as micro e pequenas empresas aqui no Estado. Esse comitê ele acabou suas ações um pouquinho antes de 2009, então o governo do Estado, em 2009, resolveu criar um fórum permanente, justamente para as microempresas e empresas de pequeno porte aqui, para ajudar na implementação da lei aqui no Estado. Esse fórum, atualmente, ele possui 18 instituições parceiras, secretarias de Estado, como a nossa de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Planejamento e Gestão, a Ciência e Tecnologia, a Fazenda, tem a Agência de Fomento do Estado e a Juscerja, que é a nossa junta comercial, que também é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, e diversas outras instituições parceiras que têm o foco, o crescimento e desenvolvimento dessas empresas, das pequenas e das micros, como o SEBRAE, que hoje organizou, né, como Secretaria Técnica do FOPEMEP, esse evento de hoje, e Firjan, as CDLs, associações comerciais, enfim, são diversas instituições que estão no mesmo âmbito discutindo políticas importantes para o fortalecimento dessas micro e pequenas empresas aqui no Estado, e que daí que surgem as grandes articulações para ter diversas ações de governo, como a André já falou aqui, que no âmbito público a gente tem Compra Mais, que se desdobrou também no Compra Mais Rural, né? Que esse Compra Mais Rural é voltado para os agricultores, a capacitação de agricultores para fornecimento de merenda escolar. E, no âmbito privado, a gente tem, na nossa Secretaria de Desenvolvimento, o Compra Rio, que, na verdade, são rodadas de negócios entre empresas âncoras no território nacional, que buscam comprar especificamente de pequenas e microempresas do Estado do Rio. Então, a gente faz diversas rodadas de negócios, tem tido bastante sucesso. As duas últimas, uma foi uma rodada para o setor hospitalar,
em Itaperuna, bem longe, mas foi um grande sucesso, teve um comparecimento muito bom das empresas e surgiu grandes negócios dali. E a última foi no setor gráfico, que foi realizada aqui na sede da Firjan. E, dentre mais regulamentação, foram diversas ações nesses últimos 5 anos de funcionamento do Fórum que surgiu justamente nesse núcleo. E esse núcleo se reúne periodicamente com a presidência do secretário Júlio Bueno, ele preside todas as reuniões, e tem um incentivo muito grande de todas as secretarias de Estado e todas as instituições parceiras e todas as políticas que sejam implementadas para a pequena e microempresa aqui no Estado passe por esse fórum. Todas as ações, de alguma forma, passam por esse fórum. Então, hoje a gente agradece pela articulação do SEBRAE, por trazer o senhor Silas aqui. A gente agradece e pretende que o senhor volte muitas vezes para nos apoiar nessa questão das micro e pequenas empresas aqui no Estado do Rio. Obrigada. Agradecemos aos componentes desta abertura pelas mensagens e participação e os convidamos agora para que retornem aos seus lugares na plateia, excetuando o senhor Silas Santiago, para a palestra que irá realizar a seguir. Ele... Antes de passar a palavra ao senhor Silas Santiago, já devidamente apresentado como secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional do Ministério da Fazenda, ele que é também auditor fiscal da Receita Federal, nós gostaríamos de informar que, após sua exposição, ele se disponibilizará a atender perguntas dos participantes da plateia, desde que tenhamos tempo para isso. Passado este aviso, senhor Silas, somos todos ouvidos. Qual o senhor prefere? Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui, é mais mobilidade. Bom dia a todos e a todas. Prazer imenso estar de novo no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, gosto demais. Agradeço o convite do SEBRAE. E eu estou em casa, né? Aqui SEBRAE, SESCOM, CRC, Estado do Rio de Janeiro. E comunico que está comigo aqui o colega Luiz Tavares, auditor do Estado do Rio, que trabalha conosco na Secretaria Executiva do Simples Nacional em Brasília também, e que, na hora das perguntas, se tiver perguntas especificamente sobre o ICMS do Simples Nacional, ele vai nos auxiliar, né? A Lei 147 ela trouxe importantes modificações, muitas modificações, é importante que a gente entenda isso, né? Nós fizemos já a primeira rodada de regulamentação, foi publicada agora dia 4 de setembro, 8 de setembro, na verdade, a Resolução 115 do dia 4 de setembro, e nós vamos fazer uma segunda regulamentação mais forte, com todos os demais itens da lei complementar. Agora, provavelmente, vai ser no começo de dezembro que essa resolução vai ser publicada. E ela, como a Andréia falou, a lei trouxe muitas modificações que não são só tributárias, né, em todos os campos que apoiam a micro e pequena empresa. No campo de compras governamentais, de acesso à justiça, mexeu em muitas coisas, até em lei de falência. Se vocês estudarem a lei a fundo, né, a 147, ela modificou muita coisa. Claro que eu vou falar só do Simples Nacional, vou avançar um pouco na questão de cadastro, que não é Simples Nacional, mas tem muito a ver com a gente, né, falar um pouco sobre o cadastro. E, ao final, 2 assuntos que não são da lei 147, mas são agora atuais, né, estão acontecendo agora, que é a questão do parcelamento do Simples Nacional, o que está acontecendo com o parcelamento, e também sobre o sistema alerta, que é o que a Receita Federal, uma das entidades que compõem o Simples Nacional, está lançando no ar. Para quem está entrando para fazer cálculo, agora está vendo que muitas empresas estão sendo alertadas sobre diferenças entre os valores declarados e valores de cartão de crédito e compras governamentais. Então, sobre esses 2 assuntos, vou falar ao final. Bom, o que de mais importante, uma das coisas mais importantes que a lei trouxe foi a questão de atividades, né? Hoje, praticamente todas as atividades podem optar pelo Simples Nacional. Tem raras exceções, vou falar de algumas delas aqui. A maior parte das exceções são atividades que normalmente não teriam condições de estar no Simples Nacional, mesmo se fossem autorizadas. Por exemplo, fabricação de automóveis, motocicletas, a rede de energia elétrica, a maior parte de quem está impedido hoje podia até tirar essa vedação, que mesmo que retirasse a vedação, ainda essas empresas não optariam pelo Simples Nacional por conta do faturamento, que estariam necessariamente acima do limite. Alguma coisa que sobrou,
assim que poderia estar dentro do limite, eu vou comentar durante a palestra. Bom, a primeira atividade que foi autorizada é o setor de refrigerantes. O setor de refrigerantes, no comércio varejista, já podia optar. Quer dizer, o bar, o restaurante, podia vender refrigerantes à vontade. Mas não podia o comércio atacadista e a fabricação, né? Esses dois setores não podiam. Eles foram autorizados, o comércio, é claro, o comércio é anexo 1 normal, e a fabricação, a indústria, anexo 2, que é o anexo onde se classifica a indústria no Simples Nacional. Na regulamentação, nós mantivemos a necessidade de que quem industrializa, né, a ML-EPP, que invasa refrigerantes, ela permanece obrigada a instalar equipamentos de contadores de produção na forma disciplinada pela Receita Federal. Quer dizer, esse setor hoje, fora do Simples Nacional, tanto refrigerantes quanto as outras bebidas alcoólicas, inclusive, eles têm contadores de produção instalados na fábrica, né? Então, o que se estabeleceu é que eles vão poder optar pelo Simples Nacional a partir de 2015, obviamente, mas vão ter que manter esses contadores de produção, que é um elemento de controle do fisco para evitar sonegação, né? Há algum tempo que isso já existe e vai continuar no Simples Nacional. Quanto a serviços, no anexo 3, nós tivemos 4 atividades autorizadas no anexo 3, fisioterapia, corretagem de seguros, corretagem de imóveis de terceiros e serviços prestados mediante locação de bens imóveis próprios com incidência de ISS. Esse último, na verdade, ele já estava autorizado. Colocou-se na lei, foi uma redundância, né? O que são esses serviços de locação de bens imóveis próprios com incidência de ISS? São aqueles casos de quadra esportiva, salão de festas. É uma empresa que atua nessa área, centro de convenções, atua nessa área, faz a locação daquele espaço, né, para um evento, para uma festa, para um jogo, né, um jogo de futebol, qualquer coisa assim, e esse aluguel está sujeito ao ISS. Só esse aluguel está sujeito ao ISS. Então, nesse caso, pode. Agora, se uma empresa tem lá a sua atividade comercial ou industrial e tem lá um barracão sobrando, né, aquele barracão está lá, está inativo e tal, deixa ele quieto, não pode alugar, porque se alugar é atividade vedada ao Simples Nacional. Tá? Então, porque é um aluguel de imóvel próprio que não está sujeito ao ISS. Seria uma locação tradicional, né? Então, a locação tradicional, quer dizer, se tem um imóvel sobrando e quer permanecer no Simples Nacional, não alugue, porque é motivo de vedação. Né? Isso não mudou, sempre foi assim. Essa corretagem ela entrou agora, né? E mais para frente eu vou falar para vocês, porque, na verdade, como quase todas as atividades podem optar pelo Simples Nacional, mais importante do que saber se pode optar ou não é separar a receita de forma adequada. Né? Você pode ter uma atividade, uma empresa, que todas as atividades dela são permitidas, mas uma parte das receitas é anexo 1, outra é anexo 2, outra é anexo 3, outra é 5. Então, tem que fazer a separação das receitas para o cálculo ficar de forma correta. Né? Então, eu vou falar sobre algumas atividades que têm tributação diferenciada. E a imobiliária hoje é uma delas. Né? Parte é anexo 3, parte é 5, parte é 6. Serviços advocatícios, anexo 4. No anexo 4, a diferença para o 3 é que a Previdência está fora. Né? O que estava no 4 até agora? Construção civil, limpeza e vigilância. Esse era anexo 4, onde a empresa está no Simples Nacional, mas a Previdência Social patronal, o INSS patronal, está fora, paga por fora do Simples Nacional. E agora entraram os advogados. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Se você pensar bem assim, em compatibilidade de atividades, o que tem a ver construção civil, limpeza e vigilância com advogados? O anexo 4 ele foi concebido para as atividades que têm alta incidência de mão de obra e alta incidência de terceirização. Isso acontece muito. Né? Limpeza e vigilância é clássico. Né? Limpeza e vigilância é para serviço para todos nós. Né? A gente contrata a empresa de limpeza e vigilância. Construção civil também é muito tradicional, a terceirização. É muito difícil uma construtora que faz tudo. Sempre tem serviço da construção civil onde tem terceirização. Inclusive, no anexo 4, a lei permite que haja cessão de mão de obra,
é possível fazer cessão de mão de obra, e é possível também que o INSS estabeleça retenção previdenciária, retenção que é de 11%, né? E nas atividades onde há desoneração da folha, essa retenção caiu para 3,5%. Então, é uma construção jurídica assim, onde tudo fecha, né? Alta concentração de mão de obra, terceirização, retenção previdenciária, porque a folha está fora, então pode ter retenção previdenciária. E daí entraram os advogados. Por quê? Porque eles quiseram vir para o 4. Na verdade, houve a OAB, na hora de fazer a emenda deles, eles podiam fazer a emenda para o 3 ou a emenda para o 4. Agora, vocês devem perguntar para eles por que eles preferiram o 4. Né? Pode ser porque no 4 a Previdência está fora, e pode ser também porque eles não reconhecem o valor da massa salarial que trabalha para eles. Né? Então, aí, eles pagariam menos no 4 do que no 3, e não pagariam folha porque não registram empregados. Não sei. Teria que perguntar para eles qual foi o raciocínio que eles tiveram. Porque, em tese, o 3 é melhor. Em qualquer atividade de serviços, a incidência de mão de obra é muito alta. Para vocês terem uma ideia, depois que os contadores vieram para o anexo 3, a média de massa salarial dos escritórios de serviços contábeis é 45%. Né? 45%, se fosse pagar a previdência sobre ela, daria um monte, né? Ficaria muito caro. Então, quer dizer, o 3 no setor de serviços, em tese, é muito mais vantajoso do que o 4, mas eles preferiram o 4. Estão, então, no anexo 4. Outra atividade que foi autorizada foi o serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, na modalidade fluvial, ou quando for em ambiente, né, transporte urbano ou metropolitano, ou com fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes e trabalhadores. Complicou, né? Não sei para que escrever tanta coisa para liberar um negocinho de nada. Né? Na verdade, o transporte hoje está da seguinte maneira. Transporte municipal pode, sempre pôde. Transporte municipal está sujeito ao ISS. Né? O interestadual, transporte interestadual, intermunicipal de cargas, sempre pôde também. Tá? E daí, nesse caso, como foge, né, do ambiente do município, deixa de ser ISS e passa a ser ICMS, mas sempre pôde. Então, classifica como anexo 3, tem lá, quem vai no aplicativo de cálculo, já tem uma aba própria, né, transporte intermunicipal interestadual de cargas, já clica lá, o próprio aplicativo já retira o ISS e acrescenta o ICMS. Bom, aí, de passageiros, transporte intermunicipal e interestadual de passageiro está vedado até 2014. Na hora de negociar com os estados a liberação, e por que era necessário isso? O principal argumento de liberação é o seguinte: quem faz o transporte do Rio de Janeiro para Niterói é intermunicipal. De Niterói para Rio Bonito é intermunicipal. Né? E não podia. Então, esse transporte aí, que é muito comum de estudantes, trabalhadores, que ultrapassa a fronteira do município, não podia. Né? Então, aí, ao invés de liberar tudo, quer dizer, libera geral o transporte, seja em municípios próximos ou que seja entre estados, não, os estados concordaram em liberar, mas essa região metropolitana, né, esse que envolve municípios circunvizinhos. Nós estamos quebrando a cabeça lá, né, Tavares, na regulamentação, vai sair em dezembro isso, mas provavelmente o que vai ficar valendo é o seguinte: quando tem região metropolitana, quando tem... quais são as outras nomenclaturas que são utilizadas quando tem uma lei estadual, quer dizer, região metropolitana, micro-regiões, né? Quer dizer, se estiver dentro de micro-regiões, se forem municípios circunvizinhos, vai poder sempre. Né? Então, a gente vai estar quebrando a cabeça na regulamentação para tornar o que a lei trouxe mais fácil, né? Para permitir que esse transportador que ultrapasse o limite do município ele possa optar sem problemas. Né? A gente sabe que eles optam hoje, e declaram que o transporte deles é municipal. Né? Essa questão é só para regularizar essa situação que pode estar acontecendo, e, se vier a ser fiscalizado, viria a ser excluído, né? E não vai ser excluído mais. Então, o que vai ficar vedado aqui?
vai ficar vedado aquela empresa de transporte regular de passageiros, né, que ultrapassa esses limites, né, esses limites que são de regiões metropolitanas, municípios circunvizinhos, micro-regiões. As empresas tradicionais de transporte de passageiros, né, que fazem um transporte mais distante, né, do que o tradicional, do que esse metropolitano. Então, esse é um serviço que vai continuar vedado. Essas empresas que são maiores, né, que fazem transporte, notadamente, no âmbito interestadual. Bom, o anexo 6 é o anexo 6 criado agora pela Lei Complementar 147. Nós tínhamos 5 anexos, né, então foi criado o 6. Ele tem uma tributação um pouco mais pesada. E há uma lista que a lei trouxe, mas essa lista ela é exemplificativa, né? Eu vou dizer por quê. Fala aí de várias atividades, medicina veterinária, odontologia, psicologia, setor de saúde em geral, comissaria, despachante, tradução, interpretação, tudo aquilo que estava vedado antes, né? Depois o setor de arquitetura e engenharia, representação comercial. Quer dizer, a gente entende como atividades intelectuais e atividade de intermediação no comércio, né? Aquilo que entrava no meio entre o consumidor e a indústria, né? Representação comercial, demais atividades de intermediação de negócios, perícia, leilão, avaliação, auditoria, economia. Então, um escritório de serviços contábeis que tinha auditoria junto não podia optar, agora pode, né? Então, o serviço de contabilidade em si, anexo 3. Serviço de auditoria, anexo 6. Tem que fazer essa separação na receita, né? Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle, administração, jornalismo e publicidade. Na verdade, o legislador tentou colocar tudo, né? Tentou colocar todas as atividades. Agenciamento, exceto de mão de obra, mas, no final, ele pensou assim, e se eu esquecer de alguma coisa? E se nessa lista que eu fiz aqui faltar alguma atividade, né? Então, aí entrou o guarda-chuva. Outras atividades do setor de serviços que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, e desde que não sujeitas à tributação na forma dos anexos 3, 4 ou 5 da 123. Então, tanto a empresa hoje, quanto o escritório de serviços contábeis, o profissional de contabilidade, se quiser saber onde se classifica, tem que ver o seguinte, a atividade está na lei complementar? Está relacionado com o anexo 3, 4, 5 ou 6? Ok. Se tiver ali, é muito fácil, né? Vai ver lá, por exemplo, que o escritório de serviços contábeis é 3, que advogados é 4, que laboratórios é 5, que medicina é 6. Quer dizer, o que está ali é fácil, né? E o que não está ali? A regra é a seguinte, o que não está na lei e for atividade intelectual, é 6. Imagina, eu só consegui encontrar uma atividade, eu fiz um monte de exercícios, né, e todas elas estavam nessa lista aqui, né, que a lei trouxe. Escola de ensino superior. Porque até essa 147 estava autorizado só até o ensino médio, né? Tinha lá fundamental, médio, técnico, escola de língua, academia, estava tudo lá, o ensino superior não estava, né? Então, quer dizer, se você tem uma atividade e você quer saber se é anexo 3, 4, 5 ou 6, não está na lei, é intelectual, anexo 6. Não é intelectual, anexo 3. No não intelectual tem um monte de exemplos, né? Borracharia, cabeleireiro, lavanderia, qualquer outra atividade onde a predominância não é o trabalho intelectual, tem lá o trabalho não intelectual, é anexo 3. Então, essa é a regra para classificar as receitas do setor de serviços. Quando que essas novas atividades vão poder optar? A partir de janeiro de 2015. Tanto empresas novas, quanto empresas que já existem, né? Então, é a partir do ano que vem. Inclusive, esses novos setores, quando for fazer o agendamento agora, porque tem o agendamento do Simples Nacional, em novembro e dezembro, onde as empresas que já existem, elas vão poder fazer o pedido, não em janeiro, pede antecipadamente, pede agora em novembro e dezembro, é importante que se faça isso,
para ver se tem alguma pendência, já resolver as pendências, né? Mas esses setores não vão conseguir agora em novembro e dezembro, só em janeiro mesmo, só no pedido de opção tradicional, em janeiro de 2015. Esse anexo 6, ele trouxe uma tabela, né, que varia, da primeira faixa, que é até 180 mil, uma alíquota de 16,93, e na última faixa, de 3.420 a 3.600, 22,45. Né? Essas são as alíquotas do novo anexo 6. Sendo que uma parte dessa alíquota são os tributos federais, né? E outra parte é o ISS. O ISS que varia de 2% a 5%. É importante saber o seguinte, que todas essas atividades do setor de serviços do anexo 6 vão pagar o ISS com base no movimento econômico, né? Então, porque não tem uma exceção na lei. A única exceção da lei para não pagar pelo movimento econômico são os contadores. Os contadores conseguiram, desde o início, 1, 2, 3, lá está escrito que o escritório de serviços contábeis pagam o ISS em valor fixo diretamente ao município, né, na forma da legislação municipal. Então, o município é que estabelece as condições para que se pague o valor fixo dos contadores. Os demais, então, eles entram pagando sobre o movimento econômico, sobre o faturamento, o ISS. E aí vocês vão ter um trabalho, né? As empresas de serviços contábeis vão ter que ter um trabalho para ver se compensa ou não, né? A gente fez algumas simulações, eu trouxe só 2 aqui, mas a gente tem essas tabelas no Excel lá no escritório. O Sebrae também, Andréia, tem um sistema, né? O Bruno Quick lá com a FGV, eles fizeram um sistema onde é possível simular se vale a pena ou não aderir ao Simples Nacional, fazer o comparativo entre o Simples Nacional e fora do Simples Nacional, lucro presumido. Então, tem um aplicativo, o Sebrae Nacional tem, poder, se fosse o caso, disponibilizar para todos, né? Nós temos tabela Excel que fazem esses cálculos, creio que tem outras empresas de consultoria que também têm essas tabelas, mas é importante que as empresas sejam bem assessoradas para saber se vale a pena ou não aderir, né? E no anexo 6 é muito importante que se faça isso. No anexo 3 ou 4, e até o 5 também tem que fazer essas contas, né? Comércio e indústria, anexo serviço, anexo 3 ou 4, tranquilo. Não é tão importante que se faça essas contas assim. Agora, no 6 é imprescindível. Nessa simulação que eu fiz, a primeira, eu considerei o seguinte: se a empresa paga o ISS fora do Simples Nacional, com base no movimento econômico, a alíquota de 5%, ela precisaria de ter uma massa salarial de 13%. Quer dizer, o que é massa salarial? É quanto do faturamento que a empresa emprega em mão de obra. Quer dizer, se ela fatura 100, de cada 100 que ela fatura, R$13 ela paga para trabalhadores. Tá? Isso dá um fator R de 13%. E quanto paga para trabalhadores, não é só para empregado, não. É para trabalhadores, pessoas físicas a serviço da empresa. Quem são esses? São empregados, contribuintes individuais, sócios que recebem prolabóricas, e até o prolabório do sócio está nessa conta, né? Desde que a empresa reconheça o prolabório, é importante que se faça isso. Bom, uma empresa, então, do anexo 6, medicina, por exemplo, se pagar o ISS fora do Simples Nacional a 5%, precisa, então, de 13% de mão de obra, de fator R, para o Simples Nacional compensar em todas as faixas, né? Ganha 15% na primeira faixa e ganha 0,12% na última. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, vocês têm 2 variáveis que têm que observar sempre quando fazem essas contas. Quanto que a empresa paga de ISS fora do Simples Nacional? 1, 2, 3, 4, 5, valor fixo, tem que saber isso, né? Se for valor fixo, quanto representa esse valor fixo que ela paga com relação ao faturamento? 1%, 0,5%, 0,2%, tem que saber isso, para fazer essa conta. E quanto de mão de obra ela emprega? De cada R$100 do faturamento, quanto é mão de obra? Mão de obra de todos os trabalhadores a seu serviço. Tem que saber essas 2 variáveis, senão não dá para fazer comparação nenhuma, né? Não tem como comparar. Nesse mesmo anexo 6, se o ISS fora do Simples Nacional é 1% sobre o faturamento,
Quer dizer, ou porque é 1% mesmo que o município estabelece, ou porque paga um valor fixo, e esse valor fixo representa 1% do faturamento da empresa, né? Então, essa segunda simulação ela já tem essa premissa, né? Então, se o ISS é 1%, para o Simples Nacional continuar a ser viável, para ser vantajoso optar pelo Simples Nacional, já precisa ter uma massa de 28%. Quer dizer, de cada R$100 de receita bruta, 28 é de massa salarial. Ok? Então, aí precisa... E se for 0%? Aí esse fator R deve subir bastante. Quer dizer, para a empresa que paga valor fixo hoje, se o valor fixo for muito pequenininho, provavelmente não vai compensar optar pelo Simples Nacional. Então, vocês vão ter que fazer essas contas para orientar essas empresas. E não são só empresas. A gente sabe que tem muitos desses profissionais hoje que atuam com pessoas físicas, né? Então, eles vão ter que decidir se abrem a empresa, né, se formam uma empresa, ou se continuam como pessoas físicas. Então, nesse ponto, vocês vão ter que orientá-los bem, né, para saber se é vantajoso optar ou não. Bom, farmácia de manipulação. Nós terminamos as novas atividades. Agora eu vou falar de algumas atividades que têm tributação diferenciada, que a Lei Complementar trouxe. Tá? Farmácia de manipulação. Elas já podiam optar pelo Simples Nacional, né, mas tinha uma briga, uma dificuldade com relação ao ICMS ou ISS. Se a receita dela era ICMS ou ISS, era sujeita, né, a qual dos dois tributos. A Receita Federal, ela sempre disse que era comércio. Farmácia de manipulação, a receita era de comércio, nas soluções de consulta que ela emitia. Por que a Receita fazia isso? Por dois motivos. Primeiro, essa resposta vem desde o Simples Federal. O Simples Federal já falava que era comércio e veio seguindo, né? Entrou o nacional e continuou sendo comércio e acabou. Segundo, se a Receita dissesse que era serviços, não podia optar pelo Simples Nacional. Por quê? Porque seriam serviços intelectuais, né? Então ficaria difícil de ser que era serviços, e iam jogar essas empresas para fora do Simples Nacional, porque a atividade intelectual não podia optar. Bom, ficou, então, e aí os municípios iam fiscalizar e falavam, não, o que não é prateleira é ISS, eu vou lançar o ISS em você e acabou. Né? Então, a empresa ficava em dificuldade. Né? Então, aí chegou-se a esse acordo de redação, né? Nós fizemos um acordo na Secretaria Executiva, o setor também foi ouvido, o setor das farmácias de manipulação foi ouvido, e ficou da seguinte forma, a farmácia, o que ela vende e está pronto na hora da venda, prateleira, que a gente chama de prateleira, é anexo 1, comércio. Aquilo que não está pronto, que o cliente chega para encomendar, e a farmácia vai fabricar aquele produto depois, né, da encomenda, e vai entregar depois, é anexo 3, sob encomenda. Então, quem tem farmácia de manipulação como clientes, né, tem essa orientação agora, e isso vale desde a competência agosto de 2014 já, tá? A vigência imediata. Então, tem que fazer a separação de receita. E o que fazer com o passado? A lei ela trouxe um dispositivo, o artigo 13 da 147, falou o seguinte, olha, o que você fez no passado está feito. Tá? Se você declarou comércio, está valendo, se você declarou serviços, está valendo, e se chegar a Receita, o Estado ou o município para fiscalizar, vai ter que aceitar, porque estão convalidados os atos praticados desde julho de 2007. Né? Nós fizemos um levantamento, 98,5% da receita do setor foi declarado como comércio. Né? Então, a gente já sabe mais ou menos como as empresas se comportaram, até por conta das consultas da Receita. Né? Mas, de qualquer forma, deu tranquilidade, até com o fato de que um auditor fiscal fanático, maluco da Receita, né, chegar lá e falar, não, pera, você está exercendo serviço aqui, eu vou te excluir do Simples Nacional. Né? Então, na verdade, convalidou não só a segregação da Receita, como o fato até de estar no Simples Nacional desde o começo. Né? Então, deu tranquilidade para o setor. E para a gente também. Imobiliárias. Como é que fica a receita de imobiliárias? A lei disse que a receita de corretagem
ela é anexo 3. E o que é a receita de corretagem? A receita de corretagem é aquela receita que tem fim, né? Ela é um contrato de resultado. É quando faz o gol, a gente fala, né? Você conseguiu vender, conseguiu alugar, conseguiu fechar uma permuta de imóvel. Então, a imobiliária está trabalhando naquele assunto, fechou o negócio, né? Fechou o negócio, acabou, recebe um valor por aquilo. Isso é corretagem. Então, isso é anexo 3, contrato de resultado. Agora, se for administração e locação de imóveis, quer dizer, mesmo um contrato de locação tem corretagem, né? Um contrato de locação, fechou o contrato, tem a corretagem. E aquilo que a imobiliária recebe todos os meses, um percentual do aluguel, normalmente é 10%, né? Isso é administração. Então, essa receita de administração é anexo 5. Tá? Então, corretagem 3, administração do imóvel, anexo 5. Essa administração no anexo 5 já estava, já existia. A novidade é a corretagem que eles conseguiram jogar para o anexo 3. Então, tem que segregar a receita das imobiliárias. E, eventualmente, isso não é, deve ser raro, né, alguma consultoria que essa imobiliária preste, né, uma consultoria sobre imóvel, alguma coisa assim, seria anexo 6, que é a atividade intelectual que não está nas outras duas, né, não está nem no 3 nem no 5. Mas o mais comum mesmo, numa imobiliária, é a corretagem e a administração de imóveis. Nós temos uma nova hipótese de vedação no Simples Nacional. Tá? É um novo fato que pode fazer com que a empresa seja excluída do Simples Nacional. O que é? Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. O que quer dizer isso? O membro da empresa não pode ser empregado de quem a contrata. O objetivo da norma foi evitar o fenômeno da pejotização dos empregados. Traduzindo, né? Uma empresa tem lá 10 empregados, ela faz o seguinte, ó, vou montar 10 MEIs, né? Ou vocês se juntam, marido e mulher, aí formam uma empresa, você vai me prestar serviço, mas você não é empregado, você é empresa, né? Na verdade, já existia na lei o seguinte, que essa relação vai ser descaracterizada. Era uma norma voltada para o contratante, né? A lei diz para o contratante, olha, não vai adiantar nada você fazer isso, porque na relação de trabalho vale a realidade, né? E essa relação falsa de pejotização vai ser descaracterizada, e eles vão ser empregados e acabou. Mas aí a lei trouxe um comando para essa PJ que foi criada, né? Essa PJ que foi criada, seja MEI, seja ME ou IPP, ela vai ser excluída do Simples Nacional. Então, não vai ser Simples Nacional, vai ser uma empresa com tributação normal, se quiser continuar funcionando. Tá? Então, já existia o comando para o contratante, dizendo que essa relação vai ser descaracterizada, e a lei trouxe um comando para o contratado. O contratado vai ser excluído do Simples Nacional. Ok? Outra coisa que a lei trouxe é um limite extra para exportação de serviços. Já existia esse limite, né, de exportação de mercadorias, e agora a lei estabeleceu que, a partir do ano que vem, o limite extra de 3.600.000 vai ser para mercadorias e serviços. Então, nós temos hoje, a partir de 2015, 2 limites no Simples Nacional. A empresa pode vender até 3.600.000 no mercado interno, e mais 3.600.000 para exportação de mercadorias ou de serviços. A novidade aí foi a entrada de serviços nesse limite. Benefício para a cesta básica. A gente sabe que tem muitas leis, né, federais, estaduais e municipais que dão benefícios diversos, né? Só que a lei complementar diz o seguinte, não vale no Simples Nacional aquilo que não está na lei complementar, que não está previsto ou autorizado na Lei Complementar 123. Então, para a cesta básica, nós tínhamos até um benefício, inclusive federal, né? Quem vende produtos da cesta básica hoje não paga PIS e COFINS, que é uma economia aí de 9,25%. Né? Não valia dentro do Simples Nacional, porque tinha que estar na Lei Complementar. O que a lei trouxe? Que a União, os Estados, DF, poderão, em lei específica destinada a ML e IPP optante pelo Simples Nacional, estabelecer isenção ou redução de COFINS,
PIS/PASEP e ICMS para produtos da cesta básica, discriminando a abrangência da sua concessão. Depende de lei federal, no caso de COFINS e PIS/PASEP, quer dizer, tem que ter uma lei adicional, né? Essa lei não é suficiente para isso, porque a lei complementar autorizou a fazer isso. Então, nós precisamos de uma lei federal, no caso de COFINS e PIS/PASEP, e de leis estaduais ou distrital, no caso do ICMS. Então, se o Estado do Rio de Janeiro quiser estabelecer esse mecanismo para produtos da cesta básica, tem que ter uma lei estadual aqui, com relação ao ICMS, e uma lei federal com relação ao PIS/COFINS. Se as leis forem editadas, o aplicativo de cálculo PGDAS-D já está preparado para isso, né? Já tem lá os mecanismos de colocar as reduções, isenções, segrega a receita, né? Vamos supor, vendeu R$10.000, 5.000 é a cesta básica. Então, 5.000 normal, 5.000 em forma que tem isenção ou redução de COFINS e PIS/PASEP, ICMS, se houver a lei estadual. Novas regras para valores fixos. Uma coisa que não é muito utilizada, mas pode vir a ser mais utilizada agora, é o seguinte: os estados, o DF e os municípios poderão estipular valores fixos de ICMS ou de ISS para a ME que tenha oferido no ano anterior até 360 mil de receita bruta. Esse limite, até 2014, é de R$120.000. O valor fixo deixará de ser aplicado se, durante o ano calendário, a ME ultrapassar o limite de 360 mil de receita bruta. Bom, vamos explicar isso em detalhes, né? Como é que funciona isso. O Simples Nacional tem uma tabela, né, de ICMS ou de ISS, dependendo do movimento econômico, do faturamento. Até R$120.000, o Estado ou o município podia estabelecer o seguinte: olha, não se aplica a tabela. Aqui você vai pagar, sei lá, R$50 de ISS todo mês, R$60 de ICMS todo mês, estabelecia na legislação lá. E quando, no aplicativo de cálculo, essas empresas que têm esse faturamento, o aplicativo já pergunta se tem valor fixo, né? Já pergunta se o valor fixo existe ali estabelecido pelo Estado ou pelo município. Bom, não era muito utilizado, né? Até porque o valor era pequeno, agora subiu para 360 mil. Então, pode ser, principalmente em municípios, né, tem atividades que é difícil controlar, estacionamentos, motéis, hotéis. O que mais no município, Tavares? Essas atividades, são essas atividades que os municípios, quando estão fora do Simples Nacional, eles gostam de estipular uma tributação já pré-fixada para não ter o problema do controle depois, né? Agora, como foi para 360 mil, isso pode ser que venha a ser mais utilizado. Então, o município vai estabelecer, olha, aqui no município de Itaboraí, por exemplo, estacionamento vai pagar X por mês e acabou, se o faturamento dele for até 360 mil no ano anterior, né? Então, isso pode acontecer. A diferença com relação até 2014 é que, se a empresa ultrapassar o 360 mil durante o ano, a partir do mês seguinte, volta a pagar pelo movimento econômico. Tá? Mas isso depende, então, da existência de uma lei estadual, no caso do ICMS, ou de uma lei municipal, no caso do ISS, e ela pode estabelecer para todas as MEs, ou pode estabelecer para um setor da economia, uma atividade econômica, né? Ok. Documentos fiscais. A lei complementar ela trouxe vários dispositivos que visam melhorar a vida da ME e da EPP, né? Então, vou começar a falar sobre isso. Documentos fiscais e obrigações acessórias. O que a lei quer que melhore na vida da ME ou da EPP a médio prazo, né? Porque isso demora para se fazer, não é tão rápido assim. Bom, primeiro, documentos fiscais. A lei diz que o comitê gestor poderá estabelecer a emissão de documentos fiscais eletrônicos por aplicativo disponibilizados no portal do Simples Nacional. Quer dizer, poderia, em tese, ser criado um documento fiscal eletrônico para a ME ou para a IPP estar no portal, né? Nós estamos trabalhando nisso desde a edição da lei, estamos nos reunindo com o Estado, município, entidades que cuidam dessa questão de emissão de documento fiscal. Na verdade, nós não vamos inventar a roda, né? Aquilo que está funcionando, não vamos modificar, né? O que está funcionando e serve para a ME ou para a IPP, o que a gente vai fazer? Colocar o link no portal para que a microempresa saiba, a pequena empresa saiba como emitir esses documentos fiscais, né?
e a lei estabeleceu que tem que ter aplicativos gratuitos para essa emissão. Então, a gente vai trabalhar na questão desses documentos fiscais de forma a, pelo menos, no mínimo, colocar esses links no portal, né? E onde houver possibilidade, tem alguns setores que vai precisar de uma intervenção maior. Por exemplo, setor de serviços. Tem vários municípios que não têm nota fiscal eletrônica de serviços, né? As capitais têm, os municípios de médio porte têm. Então, provavelmente, tenhamos que criar uma nota fiscal eletrônica de serviços para onde não tenha essa nota fiscal eletrônica de serviços. E esse aplicativo vai ter que estar no portal. Documento fiscal para o MEI, né? O MEI está dispensado de emitir nota fiscal para consumidor, mas, nos casos onde é necessário, a lei estabeleceu que tem que ter um documento fiscal para o MEI. Nós vamos ter que trabalhar nisso, estabelecer, em conjunto com estados e municípios, um documento único no portal, com usuário e senha, né? Não pode ter certificado digital para esse público, então a gente vai ter trabalho nesse aspecto. A lei estabeleceu também o seguinte, que o ato de emitir o documento fiscal eletrônico representa a sua própria escrituração. Então, se eu usei o aplicativo do Estado ou do município para emitir o documento fiscal eletrônico, eu não tenho que repetir aquela informação de novo para o Estado ou para o município, né? Não precisa transmitir de novo esses dados. Esses dados podem ser compartilhados entre os fiscos, né? Então, se eu emitir uma nota fiscal eletrônica do município, o Estado vai ter que ter conhecimento dele. Como? Problema nosso, né? Não é problema do contribuinte. Então, nós vamos ter que estabelecer mecanismos de compartilhamento dessas informações. Unificação de obrigações acessórias. É vedada a exigência de obrigações acessórias, além daquelas estipuladas pelo Comitê Gestor, atendidas por meio do portal, bem como exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal. Então, tudo que a microempresa está obrigada no Simples Nacional vai ter que estar na resolução do Comitê Gestor. Nós vamos ter que colocar no portal. Vai demorar um pouco para conseguir fazer isso, colocar tudo no portal, né, todas as obrigações acessórias, mas vamos ter que fazer isso, né? E não vai poder criar coisa nova, o Estado do Rio, o município de Niterói, né, a Receita Federal, inclusive, não vai poder criar uma obrigação nova para a empresa sem que o Comitê Gestor autorize, né? E essa é a regra que a lei trouxe. A lei trouxe também uma norma de transição, para não parar com tudo, né? Não parar o mundo que está rodando, né? Então, essa norma de transição diz o seguinte, aquilo que estava sendo exigido em março de 2014 continua, né? Então, não vamos interromper, né, o que está sendo exigido, e, a partir daí, nós temos, então, esse trabalho de unificação de obrigações acessórias e colocar tudo no portal. A escrituração fiscal digital, EFD, ela só poderá ser exigida no Simples Nacional se tiver autorização do Comitê Gestor e se tiver um aplicativo único e gratuito no portal, né? A gente sabe que parece que tem 2 ou 3 estados que estão exigindo a EFD do Simples Nacional, a EFD para empresa optante. Como tem a regra de transição, vai poder continuar exigindo, nós não podemos parar com essa exigência, mas quem não está exigindo não vai poder começar a exigir. E aí nós vamos ter que construir, então, uma EFD do Simples Nacional para que seja um aplicativo gratuito no portal. E essa EFD vai ter que ser diferente, né? Como a gente disse que o documento fiscal eletrônico já é sua própria escrituração, então, na EFD do Simples Nacional, não vai constar aquilo que já foi emitido eletronicamente pela empresa. Vai ter que constar só aquilo que não foi eletrônico, né? Não teve por meio eletrônico. Redução de multas. Bastante importante também. A lei trouxe o seguinte, as multas relativas à falta de prestação ou incorreção no cumprimento de obrigações acessórias, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI, ME ou EPP, terão redução de 90% para o MEI e 50% para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Essas reduções não se aplicam na hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, ou se não pagar em 30 dias. Bom, vamos lá. Hoje nós temos multas em valor fixo ou mínimo, GFIP, por exemplo, qualquer outra declaração aí do Estado ou do município, né? E essas multas
geralmente não tem diferença, né? Tem o mesmo valor para ME, EPP, média e grande empresa. A lei diz o seguinte, tem que ter diferença. Ou você coloca essa diferença na lei, por exemplo, se é R$ 1.000 a multa, coloca valores diferentes, menores para ME ou para IPP, para o MEI, né? E se você não fizer isso, até o final de 2015, porque isso aqui começa em 2016, tá? Então, até o final do ano que vem, o Estado, o município e a Receita têm que fazer essas reduções nas suas legislações, né? Tem que ter valores diferentes para MEI, ME ou IPP. Se você não fizer, o valor que tiver lá na multa tem que reduzir. E essa redução é de 90% para o MEI e de 50% para o ME ou EPP. Então, isso aqui foi 2016, porque tem um trabalho de adaptação legislativa, né, sistemas também. Sistemas têm que ser adaptados, não só a parte legislativa, para conseguir fazer essa redução, né? Então, por isso que é 2016. Nós temos 2015 para fazer essa adaptação nos sistemas e na legislação. É isso que eu falei, né? Até 31 de 12 de 2015 tem que fazer essa adaptação, adequar à norma. Baixa de empresas. Bastante importante também, baixa de empresas. A gente ouve falar, né, que é muito difícil abrir empresa no Brasil, né? Bastante difícil abrir empresa, demora bastante, apesar de que isso está melhorando. E tem gente que fala que é impossível baixar, né? É difícil abrir, é impossível baixar. Essa realidade vai mudar, né? Vai mudar porque a lei complementar trouxe novas regras. Hoje, para baixar, precisa de CND federal, estadual, municipal. Não vai precisar mais, né? Vai dispensar essa CND. Então, poderá haver a baixa mesmo com pendência de débito tributário a qualquer tempo. Já existia uma baixa especial para ME ou IPP, desde que no começo era 3 anos de inatividade, depois veio para 1 ano de inatividade, agora não tem. Essa baixa, inclusive, essa regra de baixa, ela vai valer para qualquer tamanho de empresa. Apesar de estar na 147, ela modificou tanto o artigo 9º da 123, que trata da questão de baixa, mas modificou também o artigo 7, o artigo 7º da Lei 11.598, que trata da REDSIM, quer dizer, cadastro de qualquer empresa. Então, essa regra vale para todo mundo. Tá? Tem um trabalho agora de adaptação de sistemas, vai ter que ter uma resolução do CGSIM, que é quem cuida de cadastro no Brasil, né, para regulamentar, mas até o final do ano está no ar. E o que diz? Pode baixar com débitos, mas a baixa não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos e penalidades decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada de outras irregularidades praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou administradores. E a baixa também importa a responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Então, baixar pode. O sistema vai ser feito mais ou menos como é o MEI hoje. Como é que você baixa MEI hoje? Quem que baixa MEI hoje? O portal, né? No portal, quanto tempo demora para baixar o MEI? Meia hora? Meia hora, com exagero, menos de meia hora. Então, o MEI hoje baixa muito fácil. Para todas as demais empresas também vai ser muito fácil. Vai ser fácil demais, né? Agora, tomem cuidado no apertar do botão. Porque tem isso aqui, né? Ó, se estiver devendo, a empresa está devendo, a dívida vai automaticamente para os sócios. E a responsabilidade não é subsidiária, é solidária. Não existe subsidiariedade nisso. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Na verdade, a regulamentação ela vai ter que prever algumas coisas, né? A regulamentação vai ter que prever o seguinte: se a empresa está sendo fiscalizada, faz o quê? Eu estou em fiscalização, a empresa vai lá e baixa, o que eu faço?
Então, a regulamentação vai ter que falar sobre isso. Se tem uma dívida, a dívida está sendo executada. Está na justiça. Né? O que eu vou fazer com essa dívida? A regulamentação vai ter que responder. Né? Se tem um débito que estava morto, como você falou, estava lá perdidinho lá e tal, e de repente pediu a baixa, ressuscitou, vai ter que ver como é que fica isso. Né? Pode ser que ressuscite, porque o próprio devedor, ele movimentou o débito. Né? Se o débito estava lá mortinho, ninguém estava mexendo com ele, estava lá devendo R$100 mil para o fisco, né? Estava lá, podia até alegar a prescrição, a empresa podia entrar em juízo, alegar a prescrição, né? O juiz poderia dar a prescrição, de repente pede baixa. Pediu baixa, né? Ferrou. Então, é um instrumento altamente desburocratizante, mas utilizem com moderação, né? Igual propaganda de bebida alcoólica, né? Igual remédio também, utilizem com moderação. Então, tem esses cuidados. Mas, de qualquer maneira, se for olhar sobre o aspecto de desburocratização, fantástico. Né? Pode baixar, quer baixar, pode baixar. Se tem débito, não importa, o fisco vai ter que te cobrar, né? Seja da empresa ou dos sócios. Né? Essa é a regra. Mas até o final do ano nós devemos ter regulamentações complementares a respeito. Né? Ok? Substituição tributária do ICMS. Não é matéria minha, é matéria do Tavares, vou falar rapidamente sobre isso, perguntas depois vão vir para ele. Né? Primeiro, vale para 2016 também, né? Não é para já. Quais são as novidades? A Lei 147 ela trouxe uma lista de produtos nos quais vai poder continuar a ter substituição tributária e recolhimento antecipado do ICMS. Né? Essa lista ela ficou grande, eu nem copiei ela inteira aqui, porque em PowerPoint dariam 3 telas de PowerPoint. Né? É uma lista extensa, mas se a gente perguntar por que ficou tão extensa, assim, nós até tivemos uma curiosidade de perguntar, a resposta é a seguinte: olha, poderia ser pequena a lista se ela fosse genérica. Né? Se eu colocasse, por exemplo, produtos de limpeza, produtos de papelaria, né? Produtos, sei lá, produtos alimentares. Né? Mas optou-se em ser ela bem analítica. Né? Então, ao invés de produtos de papelaria, colocou caneta, régua, o que é. Produtos de limpeza, colocou detergente, sabão em pó, o que é aquilo lá. Entendeu? Então, ficou uma lista grande. Ela é taxativa. Não é exemplificativa. Agora, é claro, a partir de 2016 vai poder ter ST só nesses produtos, vai ter que ter uma regulamentação, e essa regulamentação vai ser pelo CONFAS, tem que ter um convênio CONFAS, então, até metade do ano que vem, isso vai ter que estar regulamentado. A lei diz que o CONFAS vai ouvir o Comitê Gestor do Simples Nacional, vai ouvir os representantes dos segmentos econômicos envolvidos, quer dizer, eles vão ter trabalho para fazer essa regulamentação até o ano que vem. Em relação a alguns produtos, a ST ela vai ser aplicada só quando tiver escala industrial relevante. E tem alguns exemplos, né? Por exemplo, fábrica de biscoitos. Então, nesse caso, em alguns desses produtos, pode ser que tenha ST para Nestlé, por exemplo, fabrica biscoito, mas não para a pequena fábrica ali que fabrica o biscoito. Então, tem algumas atividades que a ST vai estar autorizada só quando for relevante em cada segmento. Mas o convênio é que vai falar sobre isso. Prazos. A lei complementar diz o seguinte, que vai ter que ter um prazo mínimo de 60 dias para pagar a ST. É para resolver a questão do fluxo de caixa da pequena empresa, né? Que às vezes ela tem que recolher a ST como substituto tributário e às vezes demora um pouco para receber esse produto, ou ela tem que recolher a ST na entrada no Estado e ela vai demorar para vender esse produto. Então, para questão de fluxo de caixa, quando ela estiver responsável por esse recolhimento, vai ter que ter um prazo de 60 dias, e isso ainda vai ser regulamentado. Né? ST seria isso. Mais uma coisa. Vai ter que ter
com relação à ST, as informações a serem prestadas relativas à ST e ao recolhimento antecipado ou diferencial de alíquota vão ser fornecidas por meio de aplicativo único no portal do Simples Nacional. E a empresa que estiver sujeita a ST tem que usar documento fiscal eletrônico, tem que usar a nota fiscal eletrônica, isso tudo para 2016. Esses aplicativos, então, vão ser construídos pelo CONFAS e vão ter que estar disponíveis no portal do Simples Nacional. Porque, às vezes, não é só o fato de ter ST que é complicado, né? Fica difícil calcular, você saber a legislação do Estado, do seu Estado, a legislação do Estado para onde vai o produto, né? Então, não é só o fato de pagar. Então, vai ter que ter um aplicativo disponível no portal do Simples Nacional para fazer o cálculo e gerar a guia do ICMS-ST. A lei trouxe essa obrigação. E nós já ontem tivemos reunião em São Paulo, inclusive com a ENCAT, que é um órgão do CONFAS que trata de aplicativos, né, eles já estão vão começar a trabalhar nesse aplicativo. Microempreendedor. Aqui a gente começa a falar sobre microempreendedor. Um dos fatos é que ele poderá ter a sua inscrição automaticamente cancelada após período de 12 meses sem recolhimento ou declarações, independentemente de ser notificado para isso, e vai ter só uma informação no portal do empreendedor. Essa mudança ela foi pedida pelo SEBRAE, pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa, como uma limpeza de cadastro, né? Tem muitos MEIs que foram criados aí em campanhas de formalização, às vezes até indevidamente, né? Nunca pagou nada, nunca fez nenhuma declaração. E continuam pesando, né, nos índices de cadastro, índice de inadimplência. Então, a finalidade foi fazer uma limpeza de cadastro. Vai ser feita uma apuração especial, o Comitê Gestor da Redicinha, que vai tratar disso, né, que cuida de cadastro, e aí vai ter uma limpeza de cadastro. Esses MEIs que nunca se manifestaram vão ser considerados inativos, né? Então, vão ter a sua inscrição cancelada, e essa informação vai estar no portal do empreendedor, quando isso acontecer. Na verdade, os débitos não estão sendo carregados, por enquanto, né? Não tem perspectiva de carregamento. Existe uma dúvida sobre o que vai ser feito, porque, inclusive, a lei diz o seguinte: o fato dele não pagar a Previdência, ele causa perda do benefício, não gera benefícios, né? Então, não sei se seria só essa consequência. E tem um outro dispositivo, 3 telas para frente, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: a lei trouxe uma possibilidade do Estado ou município perdoar o ICMS e o ISS. Ele não pode perdoar já no carnê, né? Quando o MEI se inscreve, o carnê vai sair cheio. Mas depois que tiver inadimplido, ele pode perdoar esses débitos, né, inadimplidos, de ICMS ou de ISS. Então, a lei ela procurou amarrar as coisas. Primeiro, previdência. Não pagou, não tem benefício. ICMS e ISS deu poder ao Estado e ao município para fazer o perdão da dívida, né? Então, essa foi o que a lei trouxe. Bom, cancelou a inscrição, está aqui. Novas atividades. Como é que a gente vai saber se essas novas atividades que foram autorizadas no Simples Nacional vão ser autorizadas no MEI também, né? Só em dezembro que a gente vai saber disso. Por quê? A alteração nessa lista ela é feita pelo Comitê Gestor e vale só no ano seguinte a sua aprovação, e aí essa resolução vai sair agora em dezembro, né? Como é que a gente faz isso? É um trabalho que é feito, o SEBRAE manda esses pedidos para o Comitê Gestor, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa manda, parlamentares mandam, todo mundo manda esses pedidos, eles são analisados, e depois a aprovação ou não dessas novas atividades ocorre só em dezembro, valendo para o ano seguinte. Tá? A gente vai divulgar isso em dezembro. Contratação por empresas. Essa modificação veio na 147, porque estava uma situação um pouco difícil, né? Quem contratava MEI tinha que pagar 20% de cota patronal, por uma alteração que foi feita pela 139, né, pela 139, valendo a partir de 2012. Aí a lei ela corrigiu esse problema, né, e disse o seguinte:
Quando uma empresa contratar MEI para prestar serviços diferentes de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos, não há necessidade mais de registrar na GFIP e recolher a cota patronal de 20%. Né? Inclusive, o artigo 12 da 147 revogou retroativamente essa obrigação, quer dizer, mesmo quem tinha feito isso de 2012 para cá não tem essa obrigação de recolher, quer dizer, corrigiu o problema retroativamente. Né? Então, essa cota patronal de 20%, ela continua só naquilo que já existia desde o começo, que é hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos. Só nesses casos é que quem contratar um MEI paga 20% de cota patronal, considera ele como contribuinte individual, não considera como empresa, né? Considera como pessoa física. Agora, sempre duas situações merecem cuidado. Primeiro, quando houver os elementos da relação de emprego, o empregado será. Né? Isso eu já falei, inclusive, no começo, quando falei daquela questão da vedação, né, de ser empregado e pejotizar a empresa. Então, se for empregado, é empregado e não é MEI. E não poderá haver cessão de mão de obra. O MEI não pode ceder mão de obra. Não pode... E o que é ceder mão de obra? Para vocês entenderem. A cessão de mão de obra é diferente de empreitada. Empreitada, você contrata uma pessoa para fazer um serviço, né, um jardineiro, por exemplo, vai lá, você faz esse jardim aqui, eu te pago 100, terminou, acabou, aquilo ali é uma empreitada. A cessão de mão de obra, você tem um posto de trabalho. Você não tem uma pessoa. Não existe um ser humano ali, olha só, estou exagerando, né? Existe um ser humano, sim. Mas, em tese, por exemplo, um banco contrata uma empresa de limpeza. Tá? E tem que estar lá 10 pessoas, a gente chama 10 postos de trabalho para fazer a limpeza do banco. Uma para cada andar. Vamos imaginar assim. Eu tenho a Dona Maria no terceiro andar ou eu tenho um posto de trabalho, não tem a Dona Maria ali. Se a Dona Maria ficar doente no terceiro andar, a empresa tem que mandar outro, é o posto de trabalho que está ali, entendeu? Não é a Dona Maria. Se ela tirar férias, tem que mandar outro. Isso é cessão de mão de obra. Né? O MEI, imaginem o MEI. E na cessão de mão de obra você tem 3 pessoas. 3 pessoas envolvidas. Você tem a empresa que cede a mão de obra, né? Tem um empregado e tem a empresa que contrata. Você tem 3 pessoas na cessão de mão de obra. O empregado está no meio da relação. A gente fala que ele leva chumbo de 2 lados. Né? Então, ele tem a subordinação jurídica com quem? Com quem é patrão dele, né? Com a empresa, o empregador. Ele tem uma relação técnica com quem contratou a empresa. Não contratou a pessoa, contratou a empresa. Né? Então, o banco pode falar, olha, limpa aqui? Pode, porque isso é uma relação técnica. Né? Ele pode até falar. Mas o certo mesmo, juridicamente, era o banco não falar com o empregado. Juridicamente, o banco ia telefonar para a empresa e falar, dona fulana, seu posto de trabalho que está aqui não está limpando adequadamente. Então, troca o posto de trabalho aqui, entendeu? Porque ele não tem relação com aquela pessoa. Tá? Isso é cessão de mão de obra. Né? Agora, pensa o MEI. O MEI está aqui, ele é uma empresa, ele tem uma dupla personalidade, né? Então, ele está aqui, cadê o outro que está atrás? Não existe. Né? Então, na verdade, ele tem uma relação subordinada com quem ele está prestando. Por isso que não pode haver cessão de mão de obra, porque não tem 3 pessoas envolvidas no processo. É só bilateral. Bom, remissão de débitos eu já falei, do MEI. IPTU. Não tem nada a ver com Simples Nacional. Né? Só estou trazendo porque está na lei e tem a ver com parte tributária. Isso não vai estar na nossa resolução nunca, né? Mas a lei, no artigo 18D, estabeleceu que o município fica obrigado a aplicar a menor alíquota vigente do IPTU para o MEI que realizar a sua atividade no mesmo local em que residir. Era uma reclamação constante, né, que muitos municípios, a partir da inscrição do MEI, transformavam a residência em comércio e mudava a situação do imóvel. Né? Então, se o MEI ele tiver autorizado a exercer a atividade ali, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, você começa a exercer uma atividade e, se vocês forem no manual de inscrição do MEI, lá está escrito o seguinte, olha, antes de se inscrever, certifique-se que você pode exercer aquela atividade naquele local. Está lá no manual. Né?
Bom, se você pode exercer a sua atividade naquele local e é residência, mas o município diz que pode, então a alíquota do IPTU ali vai ter que ser menor existente no município. É uma mudança importante. Custos e despesas. Ficam reduzidos a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença. Acho que eles não tinham procurado todas as palavras para colocar ali, né? Só para MEI. IPTU é só para MEI. Então, todos os custos relativos à inscrição, funcionamento, alteração, manutenção desse microempreendedor vão ter que ser zero, incluindo os valores referentes a taxas e emolumentos e a demais contribuições relativas a órgãos de registro, licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade ART, anotação de responsabilidade técnica, vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. Eu não sei se o CRC já estudou esse dispositivo, né? Eu não vou responder sobre ele. Tá? Se tiver pergunta sobre isso, aí seria melhor até o CRC responder. Se um contador, por exemplo, que for MEI, vai deixar de pagar o CRC ou não. Nós não, na verdade, nós não vamos entrar nesse processo, porque ele não é nem tributário, pode-se dizer que até para fiscal, né, para tributário. Eles estão fazendo essas perguntas para mim nas palestras, eu recomendo. Inclusive, quem faz essas perguntas para mim, muitas vezes é o próprio organismo de classe, né? Falou, olha, consulte o seu departamento jurídico. Legal se for a OAB, né? A OAB verifica com o seu departamento jurídico, né, para ver se vai ser possível continuar cobrando ou não, né, a fiscalização da profissão. Né? Então, de qualquer maneira, a lei trouxe isso e vai dar um certo trabalho de interpretação, de manuseio dessas informações. Cobranças abusivas. Bom, como aqui diz que não pode cobrar nem sindicato, né? A cobrança associativa ou oferta de serviços privados relativos aos atos de que trata o parágrafo 3º, eles estão dando uma abertura aqui. Na verdade, estão acolchando, mas tem uma abertura. Né? Qual é a abertura? Olha, pode ser efetuada? Sim, sim. Desde que o MEI peça, por meio de contrato com assinatura autógrafa. Não pode ser nem eletrônico, né? Você não pode criar um sindicato, por exemplo, criar um modelo de adesão pela internet lá para o MEI fazer adesão àquele sindicato, àquela associação. Né? Tem que ter um contrato com assinatura autógrafa. Aí pode. Quer dizer, mesmo esses serviços aqui de sindicais e tal, né, associativos, pode, mas desde que tenha um contrato com assinatura autógrafa. Bom, e, na verdade, esses contratos têm que ser mandados para o CGSIM. Né? Criou-se uma burocracia para tentar evitar a cobrança abusiva. Né? O que a lei disse? Para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e privados deverão exigir das instituições sindicais e associativas autorização prévia e específica a ser emitida pelo CGSIM. Em tese, o banco não podia aceitar um boleto de cobrança de um sindicato para o MEI ou de uma associação para o MEI se o CGSIM não disser para o banco que ele está autorizado a emitir aquele boleto. É isso que está aí. Né? O desrespeito ao disposto nesse parágrafo configurará vantagem ilícita pelo induzimento ao erro em prejuízo do MEI, aplicando-se as sanções previstas em lei. Na verdade, procurou-se matar uma vaca e acho que atirou no elefante, né? Porque estavam acontecendo muitos casos de cobrança abusiva do MEI, e o MEI, na verdade, o que a lei estabeleceu é uma proteção a ele, porque viu-se que ele tem um baixo conhecimento das coisas do direito e tal, e ele recebe aquele boleto, ele tem tendência a pagar, né? Ele tem tendência a quitar aquela pretensa obrigação. Né? Então, mas, na verdade, fechou pra caramba. Né? Vocês vão ter que estudar bastante esses aspectos empresariais, associativos, sindicais, para ver como é que isso vai ser feito. O CGSIM está na Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. Ele está vinculado a essa secretaria, o ministro Afif. Né? Então, ela funciona nesse ambiente.
Bom, e agora os dois assuntos que eu falei, que eu ia falar que não são da lei 147, parcelamento. O que está acontecendo com o parcelamento do Simples Nacional hoje? Vocês estão pedindo, registrando no sistema o pedido lá, e estão pagando parcela mínima de R$300 por mês. Faz tempo isso, né? Agora vai ser consolidado, a consolidação, na verdade, vai ser em outubro. Eu coloquei novembro ali, de 1 a 31 de outubro vai ser o trabalho de consolidação desse parcelamento, né? Nós vamos colocar no portal do Simples Nacional e no portal da Receita a partir de que data que, então, vai ser necessário pagar a parcela real. O que é a parcela real? Não é os R$300, é o valor do débito dividido por 60. Né? Vai diminuir o que já foi pago, quer dizer, vai pegar o saldo devedor que tiver na data da consolidação e dividir por 60. Quer dizer, vamos começar os 60 meses a partir dali. Correto? Os pedidos de parcelamento, a partir de 3 de novembro de 2014, já terão que pagar a primeira parcela para que ocorra o deferimento. Então, vai ser diferente. Hoje, o deferimento é automático. Pediu, está valendo, depois entra no mês seguinte e paga a parcela mínima. Esse é o que está funcionando hoje. A partir de 3 de novembro, vem para a vida normal de qualquer parcelamento. Né? Pediu, aí vai aparecer o valor da... Vai consolidar, apareceu o valor da primeira parcela, pagou a primeira parcela, o parcelamento está deferido. Né? Então, é assim que vai funcionar a partir de 3 de novembro. E, a partir de novembro, também, vai passar a haver o controle da regularidade no pagamento das parcelas. Então, tem aquela história, não pagou duas parcelas, vai ser rescindido o parcelamento. Então, quer dizer, a partir de novembro começa... eu espero que eu não conte pontos para a AMB. Né? Vocês conhecem a AMB? Associação de Mentirosos do Brasil. E, na verdade, essa história do parcelamento já houve algumas prorrogações. Né? Dessa vez, o SERP falou, não, sai, vai estar. Então, eu espero que saia realmente, mas isso é o que está no script, tem todas as datas, já foi homologado nesse sistema, e agora a tendência é que isso realmente aconteça. Então, a partir de novembro, vocês vão ter que ter um pouco mais de cuidado, né, as empresas, né, e os escritórios de serviços contábeis também, para manter a regularidade do parcelamento, senão vai ser rescindido. Rescindido, o débito volta a ser exigido e pode causar, inclusive, a exclusão. Sistema alerta. Sistema alerta a gente fala que é a malha fina do Simples Nacional, malha fina da Receita do Simples Nacional. Por que a gente fala a malha fina da Receita? Porque o Simples Nacional não é só Receita, né? É Receita, Estado e município. Então, se o Estado do Rio quiser fazer uma malha fina do Simples Nacional própria dele, ver lá, fazer cruzamento de dados, ver o que está errado naquilo que o contribuinte declarou, pode. Se o município quiser fazer, pode. Todo mundo pode controlar, né, de forma compartilhada o Simples Nacional. A Receita ela fez o sistema alerta pela primeira vez no ano passado, e no ano passado ela verificou o ano de 2010, esse ano ela verificou 2011. Né? E o que ela comparou, os dados que ela cruzou são os mesmos do ano passado. Quais são? As declarações da empresa, PG das D, comparado com as vendas com cartão, né, que a empresa fez. E o mesmo PG das D com as vendas para o governo federal, sistema CIAF. Até a gente, né, se você for lá no portal de transparência, você sabe quanto que uma empresa vendeu para o governo, né? Quanto mais o próprio governo tem essas informações. Né? Havendo discrepância, ela já postou os dados no portal do Simples Nacional, então, quando vocês entrarem para fazer o cálculo, o próximo cálculo no PG das D agora, vai estar lá estampado, né, o aviso. Está com diferença em 2011, regularize. Então, o pedido inicial, quer dizer, a orientação é igual à malha da pessoa física, né? Retifique. Retifique, modifique o seu valor, vê o que está acontecendo aí e tal, regularize. Né? Inclusive, você regularizando, você pode até pedir o parcelamento, né, do Simples Nacional, que está ativo, está beleza. Né? Se não houver regularização, no começo do ano que vem, fiscalização. Essa é a orientação. E eu vou repetir, eu não estive no Rio de Janeiro, eu acho, falando sobre o alerta no ano passado, tá? Mas em outros estados eu estive. É inconcebível, né, que uma empresa não declare pelo menos o valor de vendas com cartão. Né? Mais inconcebível ainda é que não declara que vendeu para o próprio governo. Né? Então, é complicado. Né?
Na verdade, as micro e pequenas empresas querem benefícios fiscais, né, mas depois não cumprem com obrigações mínimas. O próprio Sebrae, se a gente perguntar ao Bruno Quick, o presidente Luiz Barreto, ele fala, não, nós queremos dar todos os benefícios para a micro e pequena empresa, todos que elas merecem, mas elas têm que fazer a parte delas também, né? Então, não está se querendo beneficiar o sonegador, está querendo beneficiar a micro e pequena empresa real que trabalha, que tem os seus problemas reais, né, seu funcionamento normal. E tem o parcelamento, né? Então, se tiver com dificuldade, a gente sabe que existem momentos de dificuldade, faça o parcelamento. Mas a intenção é que haja a declaração, os valores declarados para o fisco sejam o verdadeiro movimento econômico da empresa, né? Bom, eu terminei minha apresentação. Agradeço inicialmente pela atenção de vocês, vou estar à disposição para perguntas. Obrigado. Nós aqui gostaríamos de agradecer ao senhor Silas Santiago, gostaríamos também de convidar para compor esse palco para as perguntas que ele mesmo se disponibilizou para atender, o senhor Luiz Tavares, que é membro da Secretaria Executiva e auditor fiscal do Estado. Já temos uma mão levantada, nós então abriremos agora a palavra. Gostaríamos apenas de pedir aos interessados que a formulem sempre pelo microfone, de pé e se identificando. Já temos a segunda, peço que, à medida que tenham interesse, que levantem a mão para eu já poder, terceira, quarta. Lembrando que atenderemos as perguntas dentro do tempo que tivermos disponível para isso. Senhora, a palavra é toda sua. Silas, meu nome é Bela, eu sou do Síndico Anti-Rio, e eu queria fazer uma pergunta da seguinte forma. Vamos dizer que eu tenho que fazer opção até o dia 1º de janeiro, até janeiro de 2015. Vamos dizer que em novembro, eu faça a alteração contratual da empresa, já incluindo ela no MEI. O que acontece? Até então, ela era do lucro presumido. Na medida que eu entro na junta comercial para fazer essa alteração, eu sou obrigada também a alterar o CNPJ. Então, automaticamente, ela vai estar alterada para o Simples. Então, eu vou ter que estar... Como é que eu vou fazer, por exemplo, no mês de dezembro, que até então ela é do lucro presumido? E como é que eu vou fazer no mês de dezembro, que ela não poderia estar no Simples Nacional? Não sei se deu para entender. Bela, na verdade, a alteração cadastral não gera automaticamente a opção. A alteração cadastral vale para cadastro, CNPJ. Vai ter que entrar em janeiro para fazer a opção pelo Simples Nacional, tradicionalmente. Quer dizer, ela só vai ser Simples Nacional a partir de janeiro mesmo. A partir de janeiro mesmo. Então, eu posso fazer alteração em novembro ou dezembro, porque existe o caso contrário. No caso, quando você é do Simples e sai do Simples, vai para o lucro presumido, você perde aquela condição naquele mês e você tem, então, dois tipos de tributação no ano. Então, no caso contrário, não, né? Não. Você tem que fazer opção em janeiro. Ok, obrigada. Vamos para a segunda, então, das 4 perguntas que temos até agora, e ela virá, então, da senhora Selma Gama, vice-presidente do SESCOM RJ. Os analistas de sistemas do desenvolvimento, que antes era permitido apenas no local do optante, agora passa a ser geral, eu fiquei um pouco preocupada com a pejotização, porque é muito comum, assim, é uma empresa mesmo, mas, por ser um contrato de longo prazo, eles ficam praticamente internados nas contratantes. A gente está correndo algum risco de exclusão nesse aspecto? Bom, se ele prestar serviço no local do optante, você vai classificar como anexo 5. Se for não no local do optante, é anexo 6. Tá? Eu não creio em risco fiscal de exclusão. Eu acredito mais em risco trabalhista, né? Porque se houver essa internação real, pode acontecer de ter uma descaracterização para que seja empregado. Mas eu não vejo risco. O risco é mais trabalhista que fiscal. Silas, Samir, CRC. Nesse caso do sistema alerta que você estava colocando aí, só para esclarecer as pessoas, a empresa que fizer a retificação da informação
e ele espontaneamente lançar o valor da diferença, e esse total ultrapassar o limite do Simples Nacional, ele está excluído retroativamente e obrigado ao regime tributário diferenciado do Simples. Sim, porque se ultrapassou o limite em 2011, né, a exclusão seria a partir do ano seguinte, né? Então, a partir de 2012, estaria fora do Simples Nacional e teria que retificar todas as suas declarações de Simples Nacional, fazer as demais declarações. Eu sou Marilza Quental, eu tenho uma pequena empresa, a minha pergunta é super simples. Existe uma tabela que a gente paga o imposto atualmente, que começa com 6%, certo? Essa tabela foi substituída por essa atual de janeiro, não? Não, não mudou. Continua sim. igual. Obrigada. Na verdade, essa nova tabela são só para as novas atividades que entraram agora, que são as intelectuais, né? Aquelas atividades normais que estavam no 3 continuam no anexo 3. Antes da próxima pergunta, a senhora Sherida Virjan gostaria de complementar? Peço que faça só pelo microfone, por gentileza. Bom dia. É só para complementar a sua colocação no Estado do Rio de Janeiro, por isso que eu tenho o privilégio de sentar aqui do lado, né, do representante também do Estado. Mas eu comentava com ele que a gente tem a Lei 6571 no Estado do Rio de Janeiro. E no Estado do Rio de Janeiro, pela 6571, se você declarar de 2011, teoricamente você não está excluído, não. Não é isso, porque não. é uma lei de IPNS. Por isso que eu ia pedir para o Luiz complementar. Para a gente, aqui no Estado do Rio de Janeiro, como é que fica essa situação diante, né, deste quadro, para que os dois aí estejam em sintonia? A questão é a seguinte, o que ele colocou foi o seguinte, se a empresa ela omitiu receitas com essas vendas para o governo federal, cartão, além do limite máximo que permitia o ingresso, certo? Ela será excluída. Isso está ressalvado na 6571. A 6571 não poderia extrapolar o alcance da 123, que é uma lei complementar nacional. Então, a empresa, quando ela... O que a 6571 faz? Ela permite que a empresa que se autorregularize, né, ela vendeu sem nota... Isso foi verificado com cartão de crédito, venda para órgão estadual, federal, municipal, não importa. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que retificar a DASN da época, ou o PG das a partir de 2012, certo? E se ela fizer isso, se ela fizer espontaneamente, fizer essa retificação da DASN, ela vai pagar o ICMS por dentro do Simples, certo? Não vai pagar por fora, vai pagar por dentro. Ela não vai ser multada pela Secretaria de Fazenda e não vai ser excluída, exceto se esse volume de omissão de receita, somado ao que ela declarou, fizer com que ela ultrapasse o limite máximo. Aí, se ultrapassar o limite máximo, ela vai ser excluída, mas vai ser excluída a partir dos efeitos previstos na Lei Complementar 123. Então, se ela omitiu receitas de janeiro a dezembro do ano inteiro, e ela só extrapolou o limite máximo lá no meio do ano, certo? Ela não vai ser excluída a contar de janeiro, tem ali os limites o defeito do que é devido na lei. Então, ela vai ser excluída, sim, mas se ela ultrapassar o limite máximo de receita. Se ela não ultrapassar o limite máximo de receita, a Fazenda diz, que é mais ou menos o que o alerta fala também, né? O que o alerta faz da receita? O alerta fala, olha, você tem aqui um indício de uma possível irregularidade, né? Então, se você verifica os seus registros, faça a correção na DASN. É isso que a Lei 6571 faz. Certo? Lembrando que a 6571 ainda prevê que, nesse caso, que o contribuinte retifica a declaração dele, a DASN para mais, ele faça uma declaração dizendo qual é a origem daquele valor, né? Isso aqui foi uma diferença de cartão de crédito, uma diferença de venda para órgão federal, foi uma diferença de órgão estadual, e essa declaração tem que ser guardada, porque quando o fiscal do Estado, se por um acaso bater um dia na empresa dele, olha, aquela declaração que eu fiz lá atrás, retificando para mais, a diferença correspondia a esses valores aqui. Tantos R$1.000 de venda para cartão de crédito, tantos R$1.000 de venda para órgão federal, e etc. Tá bom? E eu queria aproveitar, já que as perguntas estão sendo dirigidas todas ao Silas, é lógico, né, porque ele que veio falar aqui do assunto, eu fui colocado aqui mais para uma eventual dúvida qualquer. Só lembrar que aqui no Estado, aquela redução de 50% nós já temos desde 1997, né? Então, nós temos desde a Lei 2881, as micro e pequenas empresas aqui no Estado, elas já têm uma redução de 50%. O que nós vamos ter que fazer, no nosso caso aqui do Estado, é criar a redução para o MEI, de 90%, que isso não tem na nossa lei. Certo? A nossa lei só fala em 50% PME e PP. Então, vai ter que ser feita uma alteração na lei e uma alteração de sistemas para que possa ser concedido 90% de redução para o MEI. Tá? Obrigado.
Bom dia. Meu nome é Luiz Fernando. Eu também sou empresário de pequeno porte aqui no Rio de Janeiro, no ramo de ferramentas. E minha pergunta também é para você, porque meu maior interesse é na substituição tributária. Primeiro, eu queria saber se o ramo de ferramentas está incluído nesses ramos que vão continuar sendo obrigados a recolher o ICMS por substituição tributária. E, em segundo, eu queria saber qual foi o critério utilizado para escolher esses ramos, visto que o Simples foi criado porque as empresas de pequeno porte, em geral, de todos os ramos, não teriam a mesma condição que as grandes empresas de suportar os impostos que são cobrados aqui no Brasil. Você está falando em relação à inclusão ali na lei, né? Isso. Eu estou falando em relação a essa universalização que a presidente alardeou aí nos últimos tempos, que diversos ramos iriam deixar de ficar obrigados a recolher o ICMS por ST. Dentre esses ramos, ela citou o ramo de brinquedos, material de construção, que é bem parecido com ferramentas, que é o ramo em que eu estou, mas não ouvi ela falar em ferramentas. Então, eu queria saber se o ramo de ferramentas vai ser desobrigado a recolhimento por ST e qual foi o critério utilizado para isso, para escolher esses ramos. É mais fácil a gente pegar a lista. Como o Silas não colocou a lista aqui, porque ela é enorme, ela é extensa. Eu não decorei aquela lista até agora. Então, para te responder, tem que pegar a lista e procurar lá se está ou não está. Então, eu não tenho como te responder se está lá ou não, porque eu não decorei a lista ainda. A lista é extensiva, né? É extensiva. Então, teria que ver lá se está na relação da linha A do inciso 13 para o primeiro, né? Se tem lá os produtos de ferramentas. Agora, como é que a lista foi concebida? Houve toda uma construção, uma negociação política no Congresso, dentro da Lei 147, que foi feita com os parlamentares e com o CONFAS, certo? Então, tentar chegar a um acordo para se conseguir aprovar alguma coisa. Então, como é que foi esse acordo político, como é que foi feita essa negociação, eu não saberia dizer, porque eu não estava ali diretamente envolvido nesse processo. Tá? Eu sei que eu participei de uma ou outra reunião lá em Brasília também, tá? Mas como é que se chegou à redação final da lista, eu, sinceramente, não saberia dizer. Tá bom? Só sei que é o que acabou prevalecendo, e é o que está na lei, certo? Inclusive veio do PLP, tá bem parecido com o PLP 2323, nesse 2010 que está lá. Na verdade, o 237 é o 237 que começou na Câmara, ele foi fundido com outro e virou o 60 no Senado e que se virou na 147. Só que tem um outro projeto de lei ainda que foi aprovado no Senado, que era o 323/2010, que está com essa mesma redação e que hoje está na Câmara, tá? Então, existem vários projetos lá no Congresso, né? Então, o que foi aprovado agora foi o 323, o 237 de 2012, tá? Mas ainda tem outros projetos lá no Congresso. Ferramentas está. Foi lá no final da lista, não foi? Ferramentas está. Na verdade, Congresso é um jogo de forças, né? Congresso é um jogo de forças, então os parlamentares e mais setores empresariais contra, no caso aqui, os estados do CONFAS, né? A avaliação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a avaliação do próprio SEBRAE, né, é que foi importante construir uma lista. Na verdade, não se tinha uma lista e se podia ir para qualquer produto, né? Então, e os estados não aceitavam que se fizesse uma lista. Então, construiu-se uma lista, ficou extensa, até certo modo extensa, mas, a partir de uma lista, você consegue negociar depois, né? Consegue modificar por lei complementar, quer dizer, você tem uma coisa para começar, pelo menos, né? E isso envolve jogo político, envolve questão de entes federados, repartição de receitas. Quando você negocia isso, vem a situação fiscal dos estados, que é argumentada no Congresso Nacional, e a gente avalia que isso foi o que foi possível construir para agora, nesse momento, né? Então, mas essa conversa vai continuar sempre, né? A 147, a 123 é a quinta modificação que teve. A gente sabe que isso é um negócio sem fim, né? Tem pressões para entrar todo mundo, pressões para mudar limite para mais para cima, pressões para extinguir sublimite nos estados que não têm. Então, na verdade, é uma luta que sempre continua e tem que ser no âmbito do Congresso Nacional, que é o fórum adequado para isso, né? Bom dia. Meu nome é Glória, da M. Tavares Contadores. É sobre parcelamento. Parcelamento, o que eu entendi de parcelamento foi que nós estamos parcelando atualmente os anos de 2000 e
10 e 11. E 2012 e 13, como fica? Ou já aconteceu? Na verdade, acho que houve talvez uma mistura de dois institutos, o parcelamento com o sistema alerta. O sistema alerta só está vendo esse ano 2011, tá? Quer dizer, é diferente de 2011. Parcelamento não, é diferente. Quando você entra com o CNPJ no pedido de parcelamento no portal do Simples Nacional, você está pedindo para parcelar o que está devendo até ali, de 2007 para cá. Está parcelando tudo, tá? Já está parcelando tudo? Tudo. Se você fizer, vamos supor, uma empresa que foi alertada sobre diferença, se entrar no portal, fazer a retificação da declaração da ZN ou PJDAS-D, né? E no dia seguinte fizer o pedido de parcelamento, está parcelando tudo, inclusive aquilo. Então, o parcelamento vale até a data do pedido, todos os débitos que existem para trás. Até a data do pedido do parcelamento? Até a data do pedido, sim. Ah, tá. Porque tiverem vencidos. Porque já estou pagando bem no início que criou o parcelamento. Na verdade, é porque não teve consolidação ainda, né? Então, o que aconteceu? Você pediu o parcelamento e começou a pagar a parcela mínima, tá? Depois do pedido de parcelamento, em tese, você tem que manter a regularidade do mês, né? Do mensal tem que estar em dia. Se por algum outro motivo você não conseguiu manter em dia, tem que fazer outro pedido de parcelamento para incluir aqueles débitos para frente, né? Porque na consolidação ele vai observar a data do último pedido que teve e os débitos para trás dali é que vão ser consolidados. Então, se eu verificar se tem algum débito ainda em 2012, 2013, eu posso fazer aquele pedido do parcelamento? Se você não fez ainda, pode fazer. Porque se você já fez o pedido, já está valendo, né? Não, eu fiz um parcelamento bem no início. Bem no início. Então, faz outro pedido. E façam rápido, porque vai ser consolidado agora em outubro. Então, quanto antes fizerem, se tiver débitos posteriores ao primeiro pedido, né? E não teve a regularidade necessária, se tem algum débito remanescente, faça um novo pedido de parcelamento para, quando for consolidar, ele vai consolidar a data do último pedido, os débitos estão ali para trás. Tá. E eu continuo pagando os R$300. Aí, quando consolidar, que vai pegar todos os débitos. Agora, em outubro, vocês não vão conseguir pagar os R$300. Não vão conseguir emitir a parcela de R$300 porque vai estar sendo consolidado, né? Então, os últimos R$300 vão ser em setembro. Em outubro, não vão pagar os R$300. E, a partir de novembro, então, vai estar no portal a data certinho lá, vai ter o valor real da parcela. Então, o ideal é que eu faça até o dia 30 de setembro o pedido. Até 30 de setembro, se tiver débito remanescente ainda. Ok, muito obrigada. Um alerta que o Tavares está falando aqui é o seguinte. Hoje, não está se controlando reparcelamentos, né? Então, em tese, você podia pedir um parcelamento por mês, né? Não consegui pagar, vou lá, porque você está pagando só a parcela mínima ainda, não tem consolidação, então hoje está muito solto, né? Depois que o sistema estiver funcionando, aí pedir o parcelamento em novembro de 2014, né? Tem que manter o parcelamento em dia e tem que manter o mensal em dia. Por quê? Porque vai ter limites para reparcelamento, né? Você não vai poder ficar pedindo reparcelamento a qualquer momento, né? Tem os limites para reparcelamento. E futuramente vão ser aplicados, inclusive, aqueles pedágios, né? Para reparcelar, primeiro reparcelamento 10%, segundo reparcelamento 20%. Então, hoje está solto, né? Mas você tem um sistema funcionando, essas travas que existem nos parcelamentos tradicionais vão vir a ser aplicadas, né? Bom dia, meu nome é Tiago, eu sou coordenador de cadastro de fornecedores do Estado do Rio, trabalho na Secretaria de Planejamento. A minha dúvida é em relação ao desenquadramento das empresas, das ME e EPP. Em que momento que isso se dá? Por que eu faço essa pergunta? A gente vem enfrentando alguns problemas em alguns processos licitatórios, né, de uma empresa que venceu na condição de ME e EPP, e, às vezes, naquela mesma licitação que ela venceu, ela já, teoricamente, já deixaria de ser, por causa do valor envolvido. E ela vem a participar novamente na mesma condição. Então, a gente tem alguns casos de outras empresas que entram com recurso, né, contra aquele procedimento, alegando que a empresa deixou de ser.
ME ou EPP, a gente não sabe muito bem como proceder nesses casos. Então, a pergunta fica, quando que se dá esse desenquadramento? Se é na declaração anual de imposto de renda, na publicação de balanço, né? Ou se a empresa tem que se acusar, como é que ficaria isso? Bom, se a empresa declarar o valor real da sua receita bruta, esse desenquadramento fica mais fácil, né? Ela nem consegue calcular mais, a partir do ano seguinte, se ela declarou o valor real e ultrapassou o limite. Ela nem consegue fazer o cálculo no Simples Nacional. Se ela não fizer isso, pode acontecer de não fazer. Bom, quem exclui a empresa do Simples Nacional hoje? Receita, Estado ou município. Então, o município pode representar para o próprio setor de tributação do município ou do Estado, se for o Estado, o setor de compras pode representar para a própria Cefaz. A Cefaz faz a exclusão. Não precisa mandar para a Receita, tá? Porque o poder no Simples Nacional é compartilhado. Então, a própria Secretaria de Fazenda do Estado pode fazer o desenquadramento, a exclusão, e isso é muito mais rápido do que você mandar para a Receita. Os procedimentos são só de ir para o outro órgão já demora mais, né? Agora, nós fomos questionados pelo TCU em Brasília, dizendo que nós tínhamos que agir com relação à licitação. Nós tivemos algumas discussões, fizemos notas técnicas. Eu acho que o decreto tem que ser alterado, o decreto de compras governamentais tem que ser alterado da seguinte forma. Independentemente de ser Simples Nacional ou não, porque uma microempresa, empresa de pequeno porte, ela tem benefícios na licitação, sendo simples ou não, né? O principal critério é o faturamento, né? Então, eu acho que no processo licitatório, quem está fazendo a licitação, o decreto tem que ser alterado para isso, tem que apresentar os balanços do último ano, do último exercício, para ver se está dentro dos limites, quer dizer, tem que apresentar as demonstrações financeiras e, inclusive, se for no meio do ano, tem que ver até o balancete prévio, até determinado mês, para ver se enquadra naquele limite, entendeu? Então, porque a condição não é só tributária. O faturamento, a principal condição é do faturamento. Então, eu acho que nós sugerimos isso para o TCU, para o Ministério do Planejamento. Acho que o decreto tem que ser alterado para aperfeiçoar esse mecanismo de participação para não beneficiar quem não merece o benefício, né? Bom dia, meu nome é Ronaldo, eu trabalho na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, no Grupo Executivo de Agroindústria. Bom, eu só aqui eu quero uma pergunta, um comentário em relação ao que ele colocou ali. Eu posso, como microempresa, estar entrando no edital, ganhar e deixar de ser ao longo dele. Enquanto eu não tiver chegado àquele faturamento, eu continuo com uma EPP. Ué. O meu problema é faturamento. Eu posso continuar e estar dentro do edital e deixar de ser lá na frente. Mas na hora que eu entrei, eu estava e vou continuar sendo, independente do contrato, não? Correto. Bom, a minha pergunta é o seguinte, quando o senhor colocou, é muito complicado, e até para a gente explicar para o pequeno empresário, quando pergunta, é bom ficar no simples ou eu fico como lucro presumido? Tá? Aí o senhor colocou várias hipóteses, inclusive aquele fator R, que eu tenho que pensar mais nele, porque é uma situação muito específica da empresa dela recolher aquele ISS por fora, né? Normalmente, serviço não se recolhe por fora. Está tudo dentro, né? Como lucro presumido. Né? Agora, e no Rio, a gente tem uma lei que é a 5636, tá? Que é um outro molho que tem que ser analisado além daquelas que o senhor colocou, porque ela dá uma isenção tributária de ICMS que cai de 18% ou 12% para 2%. Né? Então, eu não sei se é o Estado, se é a sugestão... Teria que ter um simulador para nós, como você tem... Você entra num plano de saúde, quer saber como é que é, tem um simulador. Você entra num plano de previdência privada, tem um simulador. Não poderia ter, sei lá, alguém pensar em ter um simulador para facilitar a vida do contribuinte? O senhor fez umas simulações bastante interessantes ali. Inclusive, a sua palestra, eu não sei se ela vai estar disponível no site do SEBRAE, da Receita. Está autorizado a disponibilizar onde for. Bom, o SEBRAE tem esse simulador, ele contratou com a FGV, eu informei para a Andréia aqui, ela pode obter o endereço desse simulador e fornecer para os senhores. Porque os nossos recursos são limitados, a gente trabalha com planilhas Excel, né? Então, se quiserem que a gente mande as planilhas para vocês, nós mandamos também. Só que exige um pouco mais de trabalho e tal, né? E esse cuidado ele tem que ter mais, eu avalio que é no setor de serviços que estão nos anexos 4 ou 5. Né? Em tese. Tem que ter um outro cuidado também,
se você tem um setor que a folha foi desonerada, né? Se a folha foi desonerada. Porque aqui, quando a folha foi desonerada, você tem um benefício previdenciário já fora do Simples Nacional, que paga 1%, 2%, dependendo do setor que foi desonerado. E, nesse caso, como, às vezes, a principal carga que afeta a empresa é a Previdência, então pode ser que o principal problema tenha sido resolvido já, né? Então, desonerou a folha, não precisa ir para o Simples Nacional, porque esse é o meu maior problema. Então, tem que avaliar isso também. Mas esse simulador, ele prevê todas essas possibilidades. Nas planilhas Excel, posso mandar para a Andréia depois, tem quando a folha foi desonerada, tem também as planilhas para essa situação. Tem lá, foi desonerado ou não? A desoneração é de 1% ou de 2%? Quanto que eu emprego de massa salarial? Tem que informar isso, entendeu? Então, essas simulações elas são possíveis na planilha que nós temos, mas o Sebrae tem o simulador que a FGV fez. E é importante que seja utilizado. É importante que as empresas tenham esses mecanismos para saber se compensa ou não. Pode acontecer, inclusive, de uma empresa estar no Simples Nacional, usar o simulador, e é importante fazer esses cálculos agora, né, em setembro, outubro, novembro, chega em janeiro, pede exclusão, né, sai, a partir do ano que vem, está fora porque é melhor. Né. A empresa que não sabe calcular os seus custos adequadamente pode sofrer prejuízo, não é só na parte tributária. Né. Tem que saber calcular os custos em todas as partes da empresa, tributário ou não tributário. Né. Então, o conhecimento é muito importante. Estão aqui as pessoas certas para assessorá-los, que são os profissionais da área contábil. Eles são, além de psicólogos, psicoterapeutas, eles são também psiquiatras, às vezes, mas assessores da área econômica também eles são. Então, utilizem bem essa mão de obra fantástica. Só queria, eu só queria complementar aquela informação que foi bem observado em relação à licitação, essas coisas. Na verdade, o que permite a empresa estar no Simples, né, ser microempresa, não, porque não é só Simples, ser microempresa, né, ter direito aos benefícios, né, da lei em relação a tratamento privilegiado nas licitações, em primeiro lugar, a receita. Né, então, você tem que ter oferido receita de 3.600.000, né, como está lá. Certo? O que foi colocado é o seguinte, a empresa, em tese, pode participar de uma licitação, por exemplo, de uma venda de 5, 10 milhões de reais. Certo? Isso não, por si só não é fato impeditivo e condição sine qua non que vai expulsar ela do Simples. Não é isso. Vai deixar de ser microempresa. Ela pode participar, só que no momento que ela começa a oferir receita, é emitir a nota fiscal. Não é nem receber, é emitir a nota fiscal, certo? Então, se o somatório da nota fiscal dela ultrapassar, né, o limite máximo, aí sim ela estará excluída. Aí vai depender a partir de quando? Se é a partir do ano que vem, certo? Se ela for empresa nova retroativamente, aí depende dos efeitos que está na lei. Tá? Então, vai depender muito dessa parte da receita. O que eu tenho visto também, nessa coisa que o Silas falou em relação ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas começou agora eu vejo isso que eu acompanho o Diário Oficial da União, ele começou a exigir de alguns órgãos federais que coloquem nos seus editais que, se você contratar uma microempresa para um determinado valor, para uma determinada atividade que é vedada, coloque isso no edital que a microempresa ela tenha ciência de que, se ela ganhar a licitação, ela poderá, dependendo da condição, ser excluída do Simples Nacional. Por quê? Para depois ela não vir alegar que ela foi excluída do Simples Nacional e aí ela tem que rever todas as suas contas porque seus custos aumentaram. Certo? Se ela está indo participar de uma licitação, que o valor é alto, que ela não tem uma atividade vedada, ela tem que saber já de antemão, e ela sabe disso, porque está na lei, certo? Que se ela chegar a ser excluída, o custo dela vai ser diferente. Ela não vai poder fazer o mesmo preço porque a carga tributária vai ser diferente. Né? Então, eu tenho visto muito o Tribunal de Contas da União fazer em alguns editais. Tá? Exigir que o órgão público coloque essa ressalva nos editais. Gostaríamos de informar que, uma vez autorizada a disseminação desses slides pelo senhor Silas Santiago, esta apresentação será disponível na internet através do endereço www.sebraerj.com.br. Passado esse aviso, vamos à próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Rosana, estou representando o Escritório de Contabilidade Confiare. A minha pergunta é o seguinte, foi disponibilizado pelo Simples Nacional a compensação dos impostos pagos a maior. Porém, quando a gente entra no site, essa compensação só pode ser feita para impostos que estão em atraso. Isso já está disponibilizado, ou seja, eu preciso estar devendo para poder me compensar. Eu não posso me compensar no mês de competência em que eu estou trabalhando. Isso já está sendo estudado para ser autorizado automaticamente, porque hoje a gente ainda precisa entrar com o pedido
na inspetoria. Na verdade, é o seguinte, a compensação demorou para entrar no ar, né, problemas de construção de sistemas, e entrou com esse problema. Você só consegue compensar o que está no passado. Você até consegue declarar hoje, né, se você não pagar, você consegue compensar no começo do mês seguinte. Porque o sistema foi concebido da seguinte forma: você tem que carregar o débito tem que estar no sistema para ser compensado. Aí, com base em pedido de vários estados e contadores, nós pedimos a alteração do sistema. Não sei quanto tempo vai demorar para construir, esperamos que não demore muito, né? Como é que vai funcionar? Você vai fazer a declaração hoje, vamos supor, dia 5 de um mês, né? Referente ao mês passado. Você não vai compensar imediatamente, mas vai demorar 3 dias, por exemplo. A Receita vai carregar aquele débito no sistema e 3 dias depois você vai conseguir entrar e compensar, porque aquele débito vai estar carregado. Porque hoje ela só carrega o débito que você declarou agora no começo do mês seguinte. Então a gente está tentando antecipar essa carga de débito. Tá? A gente já pediu isso, encomendou e esperamos que não demore muito para estar no ar. Okay, seguiremos então com a próxima, que em função do tempo será a última pergunta que atenderemos, que vem da participante ali. Me chamo Jéssica, trabalho no escritório de contabilidade Contar Contadores, e a minha pergunta é referente à parcela mínima. A gente trata com um cliente que ele, às vezes, paga a parcela mínima e às vezes não. Por exemplo, paga maio, junho não paga, em julho paga e pede a guia referente a junho e paga. Essa forma dele pagar essas parcelas mínimas está sendo indevida? Eu teria que fazer um reparcelamento sobre essa parcela que ele não pagou a maio. Como eu posso proceder? Por enquanto, não se preocupe muito com isso, tá? Porque o débito vai ser consolidado agora em outubro, ele vai pegar o débito remanescente, o débito declarado ou lançado que foi, diminuir o que ele já pagou, ou por PGDAS normal, ou por parcelas mínimas, e vai pegar o saldo devedor final, né, consolidado, e a partir dali vai ter 60 parcelas. Então, não se preocupe muito com esse passado, porque não tinha o controle, né? Agora, a partir de novembro vai ter controle. Então, ele vai ter 60 parcelas reais, não vai ser mínima mais, né? E daí vai ter controle. Se ele ficar 2 sem pagar, o parcelamento vai ser rescindido. Mas não se preocupe com o fato de ter pago 2 parcelas mínimas no mês, ter pulado um mês. Por enquanto, isso não está causando problema para as empresas que pediram o parcelamento. Bem, antes de ser, senhor Júlio Tavares. Eu só queria, antes de encerrar, também parabenizar os contadores, né, pelo dia que foi, né, que transcorreu, né, foi dia 22, não é isso? Dia 22, certo? O dia dos auditores fiscais foi dia 21, certo? Domingo. Parabéns para nós todos. Aqui no estado do Rio de Janeiro. Federal não, retiro o meu. Não, o auditor fiscal é que eu sou contador também, sei, então. Mas, eu também, na verdade, é isso. Então, então, só agradecer, não deixar de passar o momento, né, a data em branco, parabenizar. Eu recebi alguns e-mails do SESCOM, né, que estou na mala diretora do SESCOM, e gostei muito daquelas tiradas, né, que foram colocadas, né, muito interessante mesmo. Parabéns a todos, tá bom? Obrigado. Brevemente, nós gostaríamos apenas de passar um aviso que os organizadores irão consultar o SEBRAE Nacional com relação ao simulador, e essa informação será, então, passada a todos os participantes também pela internet através do site www.sebraerj.com.br. Nós gostaríamos, uma vez mais, de agradecer ao senhor Luiz Tavares pela participação, também ao senhor Silas Santiago por todo o conteúdo e pelo prestígio da presença em nosso seminário. Nossos agradecimentos uma vez mais. E nosso agradecimento especial também a todos vocês pela participação. Desejamos uma boa tarde e esperamos vê-los num próximo evento. Obrigada, até lá.